Olá, tudo bem? Hoje o nosso podcast do Centro Universitário Farias Brito vai debater dois temas extremamente importantes. O primeiro é que a Universidade Federal do Ceará, a maior universidade, a mais tradicional, a mais antiga do nosso estado, está completando 70 anos. E nós convidamos o reitor da universidade, o professor Custódio Almeida, para falar sobre a importância da Universidade Federal do Ceará e o que vai ser feito de comemoração, de ações nos seus 70 anos. Ao mesmo tempo, também trouxemos aqui hoje um outro tema que é muito fundamental para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. O presidente Lula anunciou recentemente que o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, virá também para o Ceará, terá uma sede aqui em Fortaleza. E para debater esse tema, também nós convidamos o reitor do Centro Universitário do Farias Brito, que é o professor Thales de Sá Cavalcante. Lembrando que o Farias Brito é campeão de aprovação dos alunos no ITA, lá em São Paulo, e agora também, ajudando o estado do Ceará a preparar os seus alunos para o ITA, que terá sede na nossa cidade, na nossa capital, Fortaleza. E os convidamos porque queremos conversar com vocês, ao mesmo tempo, sobre os 70 anos da Universidade Federal do Ceará. Estamos comemorando agora, professor Martins Filho, grande criador, estimulador dessa universidade, e que hoje tem o professor Custódio dando sequência como reitor. Ao mesmo tempo, nós temos assim essa novidade no Ceará, que está mexendo com o meio intelectual, com o meio universitário, que é a presença do ITA no Ceará. Nós vamos ter agora uma sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica no Ceará, e convidamos também o professor Thales para falar desse importante evento, para esse momento para a educação cearense, e sobretudo porque nós temos aí 40% dos alunos do ITA que são cearenses e boa parte desses alunos do Farias Brito. Então, temos uma relação muito forte aí desses dois assuntos. E aqui, professor Thales, vamos começar pelo nosso convidado, né? Pelo Sim. Professor Custódio. E, professor Custódio, eu estive numa solenidade com a presença do presidente Lula, com o ministro Camilo Santana, para o nosso privilégio cearense, que as pesquisas têm demonstrado que é o ministro mais popular do governo Lula, onde foram anunciadas muitas novidades importantes para a educação no Ceará, sobretudo para a Universidade Federal do Ceará. Queria, então, ouvi-lo sobre isso, quer dizer, o que é que temos que comemorar aí nesses 70 anos, muita coisa, evidente, e essas novidades que virão aí para a educação superior do estado do Ceará e para a nossa Universidade Federal do Ceará. Bom, primeiro, uma grande alegria estar aqui com você, Bruno, com o professor Thales nessa mesa, com esses dois temas que são super importantes e que a gente conversaria sobre ele durante muito tempo. O tempo daqui não será suficiente, né? 70 anos da Universidade Federal do Ceará. Eu, sendo reitor, é uma grande honra, uma grande alegria estar nesse momento da história da universidade na reitoria. E, assim, comentando já o que você falou, esses anúncios que foram feitos para a UFC nesse momento dos 70 anos por conta do PAC, a gente já inclui como projetos da UFC 70 anos. E eu queria destacar muito fortemente o nascimento do Campus Iracema. Isso. Né? O Campus Iracema é uma grande novidade na Universidade Federal do Ceará. Depois de muitos anos... Explica aí para os nossos internautas aí o que é o Campus Iracema. A UFC ela foi universidade de Fortaleza e não do Ceará como um todo, territorialmente, até o final do século XX. Né? Só no século XXI nós chegamos em Sobral, Quixadá, no Cariri, hoje já é a Universidade Federal do Cariri, era antes campus da UFC no Cariri, estamos também em Russas, em Crateúsa e em Tapajé. Né? Mas esses novos campos nasceram já em 2006, né? Em Sobral e no Cariri, cursos de medicina a partir de 2001. Okay. Então, tudo no século XXI. Né? Os campi em Fortaleza, eles estão organizados desde o nascimento da universidade.
desde o nascimento da universidade, que a gente tem o campus do PC, o campus do Porongabuçu e o campus do Benfica, né? A UFC nasce no Benfica, o PC ele se organiza logo em seguida com as engenharias. Perfeito. E o Porongabuçu sede da área de saúde. Portanto, o campus de Iracema é uma grande novidade para a Universidade Federal em Fortaleza, né? Porque é uma expansão territorial para uma área da cidade que é muito celebrada pelos fortalezenses. Respira cultura, né? Ali, né? Respira arte, cultura. Arte, cultura. As pessoas que moram em Fortaleza sempre têm alguma história pela Praia de Iracema, o bairro boêmio da cidade. E agora a gente vai estar lá com o Instituto de Ciências do Mar, com um Centro Tecnológico de Ciências Naturais, e estamos em negociação para que o Instituto de Cultura e Arte também vá para a Praia de Iracema, herdando um equipamento que seria o ex-futuro aquário do Ceará, né? E transformando nesse carro-chefe do campus Iracema. Então, o presidente Lula veio, anunciou os recursos para essa construção, e também anunciou um recurso para uma obra que é fundamental para o estado do Ceará, que é o novo hospital universitário, que pertencia a um Instituto de Ciências Médicas até recentemente, depois de um processo de dação em pagamento, que é um termo técnico, né, para resolver um problema de ordem jurídica. A gente conseguiu, com o ministro da Educação, Camilo Santana, o aval, né, para receber e dar continuidade. Lá no Porongabuçu, né, onde funcionam vários hospitais. Um super hospital, a gente terá ali 16 andares de hospital, né, e na beira da lagoa do Porongabuçu, alta complexidade, né, vamos ter 50 leitos de UTI nesse hospital novo, então com uma capacidade de oferta de serviços da mais alta qualidade, um hospital que o paciente não se encontra com o visitante, a não ser que seja levado a esse encontro. O trânsito de medicamentos e de lixo nunca vai ser pelos mesmos trajetos. Então, é uma concepção super moderna de hospital. Perfeito. Né? E esse anúncio também trouxe o curso de medicina novo para Russas, que a gente vai ter no campus de Russas, um curso de odontologia em Crateús, expansão de cursos novos no campus de Tapajé, né? E muitas obras, né? Obras de consolidação da universidade. Então é um presente de 70 anos, né? Foi um presente, está sendo um presente esse anúncio. Perfeito. Professor Tales, falando em presente, nós tivemos também o privilégio e a sorte de ter o ministro Camilo Santana anunciando também algo que foi uma luta sua de muitos anos, que era trazer o ITA para o estado do Ceará, sobretudo um reconhecimento pela aprovação do ITA, que surpreende o Brasil inteiro, não surpreende a gente, porque a gente conhece a qualidade da nossa educação básica, não é? Como é que você vê, como é que você viu uma luta que foi sua, né? Você foi um dos líderes, e vendo agora a concretização disso, já agora, no ano que vem, né? Em 2025, os nossos alunos vão começar por lá, mas depois já está aí começando a ser construída aí o plano, projeto e construção a partir desse ano da sede do ITA aqui em Fortaleza. Eu queria cumprimentar inicialmente o Custódio, nosso reitor da Universidade Federal do Ceará, grande UFC, cumprimentar o Bruno, que está aqui conosco nesses momentos culturais, e queria dizer da satisfação de recebê-los aqui, e principalmente que quanto ao ITA, eu sempre advoguei e continuo advogando que nós devemos, peço permissão para dizer essa palavra, nós devemos cearencizar o ITA. Por quê? O meu argumento, desde que surgiu a ideia mais concreta nessa administração federal, meu argumento é que quando o Marechal Montenegro, cearense, que na época que o Brasil não fabricava bicicletas, ele teve a visão de que o Brasil poderia fabricar aviões e foi o idealizador do ITA. Nesta época, ele foi ao MIT e ele não fez aqui no Brasil uma filial do MIT.
ele fez o Instituto Brasileiro nos moldes do MIT. Então, a minha luta, eu não consegui, mas eu acho que ainda dá para a gente conseguir alguma coisa do sentido, que é o seguinte, a minha ideia era que a gente fizesse um Instituto Cearense nos moldes do ITA. Tá. Mas nós não perdemos a guerra. Nós temos um ITA aqui, isso aí já é muito. Agora, o que a gente deve fazer? Como os cearenses já aprovaram, nós temos os melhores índices de aprovação nos vestibulares mais difíceis. Nós temos professores de elevado nível. Nós temos a melhor escola pública do Brasil. A escola particular que mais se destaca no Brasil é a cearense. Então, isso nos impele, nos dá uma obrigação de lutar para que a gente coloque professores cearenses e faça com que o ITA do Ceará tenha cada vez mais a cara do Ceará e cada vez menos a cara de São José dos Campos. Inclusive, professor Tales, é o vestibular já este ano, não é isso? Me parece que as aulas começam no ano que vem, quem passar vai fazer inicialmente lá, São José dos Campos, mas em seguida viria essa turma para cá, já para a sede em Fortaleza. Porque a ideia deles é começar com 2 cursos apenas, o básico lá, os 2 primeiros anos lá, o ITA fica dentro do CTA, Centro Tecnológico da Aeronáutica, nós não podemos negar que fica dentro de um espaço militar, e eles valorizam muito o CPUR, aquele período em que os alunos cumprem aquele serviço militar, e eles fazem questão de que comece por lá, pelo menos por hora, e também por hora teremos apenas 2 cursos aqui. Mas o fato é que o passo inicial foi dado. E uma coisa muito interessante é que eu soube que estava numa conversa informal o presidente Lula, o nosso governador Elmano, o ministro da Educação Camilo, e a governadora de Pernambuco também estava, e também estava presente o ministro Múcio da Defesa. E a governadora de Pernambuco perguntou ao presidente da República por que o ITA novo não vai ser em Pernambuco, vai ser no Ceará. E a resposta do presidente foi simples. Ora, porque os índices de aprovação do Ceará são muito maiores do que o de Pernambuco. É impressionante, né? Em torno de 40%, né, Tales? Até mais, muitas vezes, em alguns momentos, que São Paulo. Às vezes, ou é em primeiro ou em segunda, só perde para São Paulo, porque também São Paulo é 1/4 do país em termos de população. Antigamente havia uma brincadeira no ITA, que para você entrar no ITA, teria que eliminar um japonês. Que na realidade era um Nisei. Isso. Hoje é uma brincadeira de que tem que eliminar um cearense. O Tales, eu vi também, já li ultimamente, que está acontecendo um fenômeno interessante. Alunos de outros estados vêm se preparar para o vestibular do ITA aqui em Fortaleza. Isso é interessante dizer. É o cearense, sobretudo, mas é também gente de outros estados que estão vindo morar aqui para se preparar para o ITA. Isso é assim? Virou tradição. E o mais interessante é que antigamente vinha apenas o aluno. Inclusive, nós chegamos a fazer uma propaganda do Farias Brito, que nós colocávamos o mapa do Brasil, e no mapa do Brasil nós colocamos a cidade de origem de um dos alunos que foi aprovado no ITA. Um dos alunos dos que foram aprovados no ITA, ele morava pertinho de São José dos Campos, numa cidade lá que eu não lembro o nome. Tá. Nós colocamos no mapa as 2 cidades lá de São Paulo e colocamos Fortaleza. E fizemos 2 linhas dizendo, nem sempre a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Boa. Que precisa... Boa. Agora, o que está acontecendo no momento de interessante é que, às vezes, os pais ou as mães têm medo de que o aluno venha sozinho para cá. Então, o que está acontecendo? Estão vindo casais morar aqui. Interessante. Está vindo a mãe morar aqui, o pai fica lá. Às vezes, o pai vem, a mãe fica. E virou tradição passar pelo Ceará para ter a aprovação no vestibular do ITA, do IME e nos mais difíceis. Que bom, muito bom. Professor Custódio, 70 anos da Universidade Federal do Ceará, eu estive presente na solenidade na Assembleia Legislativa, onde os deputados fizeram uma grande homenagem à Universidade Federal do Ceará, mas eu sei que vocês têm um calendário aí de comemorações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aqui para os seus ex-alunos. Eu fui ex-aluno da UFC, professor Tales também, ex-aluno da engenharia da UFC. Como é que está sendo, o que é que está sendo programado assim de mais relevante?
Bom, já que vocês falaram de ex-alunos, eu vou começar por uma plataforma que eu estou chamando, e provavelmente será esse o nome, DNA UFC. É uma plataforma que está sendo preparada para reunir, né, os ex-alunos da universidade nessa plataforma, categorizá-los de acordo com a essência deles entre cientistas, juristas, né, advogados, e assim, mostrar onde estão, como estão esses estudantes e movimentar a plataforma. A gente não quer que seja só um repositório de nomes, né? Seja um lugar onde as pessoas se encontrem, que a gente possa fazer projetos a partir da plataforma, juntando essas pessoas. Por sinal, nós estamos fazendo também dentro da programação de 70 anos, e isso mostra que a plataforma vai dar muito certo. Nós estamos reunindo isso de forma inédita, os estudantes que fizeram parte do movimento estudantil da universidade. Eu estou lá nessa relação, já estou recebendo 400, 500. Mais de 500 pessoas em um grupo que né, reúne quem militou no movimento estudantil na UFC desde a década de 60, desde que o diretório foi criado. E aí você tem nomes assim bastante interessantes, né, que você não imagina. A nossa ideia era mostrar assim, ó, o movimento estudantil é formação política. Perfeito. Porque essas pessoas que fizeram o movimento estudantil ocupam lugares de destaque na sociedade. Nas mais diversas áreas. Nas mais diversas áreas. Nós temos desembargadores, nós temos empresários, ministro, nós temos governador, nós temos reitor, nós temos cientistas e empresários muitos. Então, outro momento, a gente vai fazer um grande seminário do movimento estudantil, uma exposição na reitoria. Por sinal, professor Tales, a reitoria da UFC está cada dia se tornando equipamento cultural. O térreo da reitoria hoje já não tem nada de administrativo, está em reforma para receber, se transformar em salões de encontros, né, de discussões de música, de teatro, né, diálogos. A exposição do movimento estudantil vai ser inaugurada lá, né? A Assembleia Legislativa fez, né, a homenagem, a Câmara de Fortaleza também fez uma homenagem. Nós temos promessa para o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, ainda este ano. O Jornal O Povo e a Fundação Demócrito Rocha estão preparando uma caravana que vai percorrer mais de 50 municípios a partir do dia 11 de agosto. Perfeito. Escolher o dia do estudante. É o dia do estudante, né? E aí essa caravana vai Criação sair... dos cursos jurídicos no Brasil, né? Pronto. E essa caravana vai sair, né, pelo interior do Ceará, visitando com ônibus equipados com audiovisual para fazer registros, jornalistas, historiadores, cinegrafistas, e a partir disso fazer um documentário, fazer um livro. Lira Neto, que é um dos maiores biógrafos desse país hoje, está escrevendo a biografia da UFC. Ex-aluno da UFC, né? Ex-aluno do jornalismo. Já está no 4º capítulo, segundo informações dele, uma equipe arrojada lá de São Paulo, né, fazendo isso. Nós estamos também fazendo entrega de títulos, tanto para professores eméritos quanto para doutores honoris causa, né? E ao longo do ano teremos várias solenidades de entregas desses títulos. Queria lembrar que uma das mais especiais, aí eu sou suspeito, porque aprendi a gostar de música popular brasileira ouvindo Maria Bethânia. Maria Bethânia recebeu do Conselho da Universidade o título de doutora honoris causa. Beleza. Vem receber no dia 15 de novembro, na Concha Acústica. Então vai ser uma grande celebração, né? Eu acho que ela aí aproveita, porque no dia seguinte ela vai fazer o show no Castelão com o Caetano, o show da dupla, né? E dia 15 estará com a gente. Então, também um momento de grande festa, um momento muito especial, né? E seminários, o Colégio de Estudos Avançados da UFC, que foi retomado agora, também tem uma programação. A editora da UFC começou o ano dos 70 anos lançando Aves de Arribação, do Antônio Salles. Beleza. E é interessante, a gente de repente fala de Antônio Salles, as pessoas descobrem que não é apenas o nome de uma avenida de Fortaleza, né? E descobre que foi o fundador da Padaria Espiritual, foi muito amigo do Machado de Assis e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e não quis ser, né, acadêmico, mas foi um dos fundadores. Ele não se achou
no lugar de ser um acadêmico, né? Então nós lançamos lá em Paracuru, ele é de Paracuru, então nós fomos em Paracuru também fazer esse lançamento. Tem um conjunto de livros. No dia 21 de outubro, eu vou ter uma grande alegria que a editora Vozes cedeu os direitos do Banquete de Platão, que já está sendo finalizado. A editora da UFC está lançando 2.000 exemplares que não podem ser vendidos, tem que ser doados. Sim. Uma edição comemorativa dos 70 anos, o Banquete de Platão. Beleza. Eu escrevi lá um prólogo, né, longo, com 35 páginas. Como professor de filosofia, né? Então, estou super feliz com isso também. Outros livros serão lançados. Então, é uma programação intensa, né? A Concha Acústica vai ser palco de vários shows. O Benfica, Avenida da Universidade, também vai ter vários corredores culturais. Vamos ter corrida de bicicleta, vamos ter corridas de rua, né, até o final do ano. Então, muita coisa boa para acontecer. É impressionante, viu, professor Tales, como a gente todo dia descobre alguém, uma personalidade que foi aluno ou foi professor da UFC. Recentemente, professor Custódio, eu fiz aqui um podcast com o professor Flávio Ataliba, professor da Universidade Federal do Ceará, sim, do mestrado, né, do CAEM, e ele me fez uma revelação que eu não sabia, viu, professor Tales? Foi mera coincidência. Ele disse, olha, você sabe quem criou o CAEM? Eu disse, não. Foi o professor Ari Sá Cavalcante, pai do Tales. Eu não sabia disso. Então você tem uma história aí, Tales, com a UFC, foi aluno, seu pai foi professor da economia, né? O que é que você me diz aí disso tudo? Tenho boas recordações quando o nosso reitor Custódio estava falando aqui sobre o Antônio Salles. Eu me lembro que Aves de Arribação foi um dos livros indicados ainda no meu vestibular. Me lembro muito que a minha redação lá na UFC, para o vestibular, foi em função de um tema da Raquel de Queiroz, que ela falava sobre a telha de vidro, e o tema da redação era ponha uma telha de vidro na sua vida. E que foi um tema muito interessante, considerado como muito interessante. E quanto ao CAEM, o meu pai ele era diretor da Faculdade de Economia da Universidade Federal, e ele conseguiu situar a Faculdade de Economia num nível muito bom, em termos nacionais, trouxe grandes economistas para cá, como Fittipaldi, como Delfim Neto, como Afonso Celso Pastore, e o meu pai e o Delfim Neto se tornaram grandes amigos. O sítio da nossa família era muito frequentado pelo Delfim Neto, e por coincidência esse sítio é onde eu moro hoje. E como ele tornou-se um amigo do meu pai, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e toda vez que eu vou a São Paulo e o encontro, agora está bem mais difícil, mas toda vez que eu o encontrava, eu o convidava mais uma vez para uma palestra aqui no nosso Centro Universitário Farias Brito. Mas ele sempre reagia, e a última vez a resposta foi interessante. Ele já está com uma idade bem avançada, então na última vez, quando eu convidei, ele disse, Tales, o Ceará está cada vez mais longe de São Paulo. Pois não, Custódio, fica à vontade. Eu vou usar essa mesa para dizer isso. A gente poderia criar mais um evento de 70 anos da UFC, juntando a família Sá Cavalcante, né? Sim. Tem uma filósofa fantástica, maravilhosa, heideggeriana, a Márcia de Sá Cavalcante, hoje Schubach, por conta do marido, né? Que eu acho que sua prima. Minha prima legítima. E que é uma das... Porque ali é o pai dela. Olha aí. É um dos grandes nomes. Sim, Hermenegildo. Da filosofia brasileira e mundial, especialmente porque Heidegger é considerado um dos maiores filósofos do século XX. Né? Então seria muito bom a gente ter a Márcia por aqui, professor Tales, fazer um seminário com ela, um encontro com ela, desse ano especial dos 70 anos da UFC. Conte com a gente. Eu já tinha essa ideia de que ela viesse aqui, porque eu sei da ligação da Márcia, ela é do mesmo grupo filosófico do nosso reitor Custódio, e já tinha essa ideia, de modo que já tinha conversado um pouco com ele,
E já fica aqui a promessa de que vamos trazer. Eu, ainda de hoje para amanhã, vou ligar para a Márcia e ter a felicidade de trazê-la. O marido dela é sueco, por isso que ela mora na Suécia. Ele é violoncelista lá em Estocolmo. E certa vez ele estava aqui em Fortaleza e conversando com ele sobre música, etc. E eu disse assim, olha, tem muitas bandas aqui no Nordeste, aqui em Fortaleza, tem muitas bandas, mas essas pessoas que militam nas bandas, trabalham nas bandas, elas trabalham em banda de música, mas elas não são músicos formados como você. Então ele respondeu, então não são músicos. Custódio, eu tenho acompanhado os grandes projetos do governo estadual, da Prefeitura de Fortaleza, e a gente sempre encontra a maioria dos cientistas, dos pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Claro que há outras universidades também importantes que participam dessas equipes. Eu vou citar aqui 3 exemplos. O Fortaleza 2040, né, nós tivemos lá uma equipe muito grande da Universidade Federal do Ceará. O Ceará 2050, que está em curso, né, pensando no Ceará para 25 anos, né, na frente. Isso é uma coisa formidável. Poucos estados do Brasil, se é que algum estado tem, e a Universidade Federal do Ceará está presente. E aí, professor Tales, um projeto magnífico que foi também originado aí no governo Camilo Santana, do hoje nosso ministro da Educação, que é o programa Cientista-Chefe. Hoje nós temos 22 equipes de cientistas, de pesquisadores, que estão pesquisando com o interesse do governo do Estado. Então o governo do Estado diz, olha, eu quero que pesquise sobre saúde em tal tema, sobre meio ambiente em tal questão. E aí se formam equipes, um cientista-chefe, monta-se uma equipe, boa parte desses pesquisadores são da Universidade Federal do Ceará. Então nós devemos muito desenvolvimento econômico, social, cultural, ambiental à Universidade Federal do Ceará. Como é que você vê isso? A sua gestão vai estimular esse tipo de parceria com o poder público? Bruno, é muito tranquilo falar disso, porque, é claro, a Universidade Federal do Ceará ela é a instituição mais antiga, universitária mais antiga, ela é formada a partir de escolas isoladas. Inclusive, a economia ela é mais velha que a UFC, mas ela só não participou do início da fundação, mas logo em seguida ela foi incorporada. Né? Quem participou do início é a instituição mais antiga, que é o Direito, que completou 121 anos esse ano. Né? Com licença, Custódio. Inclusive foi na época que meu pai era diretor que ele conseguiu a sonhada federalização da Faculdade de Economia. E aí a farmácia e odontologia, que também são super antigas, né? 108 anos. Agronomia muito antiga também, 106, né? Medicina, que também participou, já completou 75. E aí, é claro, é natural que a Universidade Federal do Ceará regimente mais pessoas, né? Porque tem uma trajetória mais consolidada. O programa Cientista-Chefe é um dos programas mais interessantes que a gente pode pensar. Hoje é referência para o país, né? Inclusive. Pernambuco está criando o Cientista-Chefe, né? Eles estão chamando lá de cientista retado, parece. Nome nordestino aí. Bem pernambucano. E a ideia é uma ideia muito simples. Por exemplo, um professor de universidade pública, ele não pode ultrapassar um determinado... ele não pode trabalhar no Estado sem ser cedido. Certo? O cientista-chefe acabou com isso. Perfeito. Né? Usou a lei de inovação, que permite que até 240 horas por ano o professor possa trabalhar, né, fora da universidade, e criou uma forma de que o professor não só não pode sair, como não deve sair da universidade para ser do cientista-chefe. Perfeito. Então, por quê? Porque ele precisa usar o laboratório, usar o ambiente da universidade para desenvolver os projetos demandados, né, pelo Estado. Então a grande sacada é essa, né? O professor fique onde você está, por exemplo, citar um grande amigo meu, que eu tenho orgulho de citar como grande cientista-chefe, que é o professor Assis Filho, né, que é cientista de águas e secas, ele é o cientista-chefe de recursos hídricos, né, e não por acaso o Ceará passou recentemente por uma das mais longas secas de uma forma muito mais tranquila do que qualquer outro momento. Ou seja, houve já o uso de tecnologias e de ciência para
passar por esse momento difícil de estiagem, né? Então, segurança pública, né? Em todas as áreas. Cultura, São 22 equipes em todas as áreas. A área Engenharia, meio ambiente. Que você comandou, quanto trabalho bonito foi feito pelo cientista-chefe da... Cultura, que você foi cientista-chefe da cultura também, Exatamente. foi feito muita coisa boa. Então é um modelo que eu acho que poderia ser replicado para o Brasil todo, poderia até ser nacionalizado, né? Eu fico imaginando o CNPq assumir um projeto como esse, né? E criar um cientista-chefes para grandes temas, né? Para solucionar problemas, puxando professores das mais diferentes instituições. Aqui no Ceará a gente tem muito da UFC, mas tem muitos da UES, da UVA, da Unifor, né? Trabalhando nas equipes de cientistas-chefes, né? Exatamente. Com pagamento de bolsas, o que facilita, porque a FUNCAP que leva adiante, porque tem que pagar a bolsa, isso barateia muito, né? Se você imaginar o que o Estado poderia pagar de consultoria para fazer um trabalho como o do meio ambiente, pode botar 10 vezes mais. Uma coisa interessante, professor Tales, a gente, quando precisava de um plano de manejo, criação de uma unidade de conservação, a gente tinha que fazer licitação, viu uma empresa de fora, às vezes nem tinha essa qualidade toda e ganhava a licitação. Agora a gente diz o que é que a gente quer, a equipe cientista-chefe resolve fazer, eles já têm pesquisa sobre isso, então barateou muito para o poder público o programa cientista-chefe. E os professores vão pesquisar aquilo que interessa ao Estado, né, por visão do governo. O governo é eleito para resolver problemas, né, ter ações, e aí a gente, em vez de ficar fazendo concurso público numa área ou na outra, você utiliza essa mão de obra qualificadíssima, né, que é dos professores pesquisadores das nossas universidades. Isso. Uma ideia magnífica. Magnífica. Professor Tales, o Centro Universitário Farias Brito tem crescido muito, é um centro universitário hoje de muita qualidade. Eu acho que você deve ter tirado muitas ideias também da Universidade Federal do Ceará, já que foi aluno, seu pai foi professor. Com certeza você tem essa integração muito grande com o UFC, não é? Sim, o radialista e jornalista Cid Carvalho dizia que os filhos de Ari e o Odete de Sá Cavalcante tiveram a felicidade de nascer dentro de uma escola. Então isso nos ajudou muito. Tá. A vivência prática, as conversas com 2 educadores nos ajudou muito. E eu me orgulho muito e fiquei muito feliz com a plataforma que o Custódio acabou de dizer que foi lançada, porque é uma oportunidade da gente reencontrar aquelas amizades do tempo de escola, aquelas amizades no meu tempo. A escola de engenharia era muito pequena, e a própria UFC era pequena, então, sendo pequena, dá para fazer o que o ITA ainda faz. Nós tínhamos um código de honra na UFC, e com esse código de honra ninguém colava. E às vezes o professor aplicava uma prova, quando eu conto isso para os alunos ficam sem acreditar. Às vezes o professor aplicava uma prova, a gente resolvia a prova em casa, no mesmo ambiente, um tirava 4, o outro 8, o outro 6, porque a gente tinha um orgulho de não colar. Eu acredito que com essas motivações todas que essa nova geração está entrando na universidade, acho que até o Código de Honra poderá voltar, porque esse modernismo que o Custódio, com a equipe dele, está trazendo, isso aí está trazendo mais vida à universidade. Você vê, por exemplo, antigamente, grande parte dos professores eram pagos da Universidade Federal do Ceará para nada produzir do ponto de vista prático. E você acabou de dar esse exemplo do cientista-chefe, que é um exemplo fantástico. Esse pessoal está trabalhando, produzindo em prol do Ceará, e a gente está fazendo o que se deve fazer. Porque o caminho para o Brasil melhorar só existe a educação. Perfeito. Professor Custódio, nós já estamos aqui adiantado aqui no nosso podcast, mas eu gostaria que você pudesse registrar a importância do professor Martins Filho para a Universidade Federal do Ceará. Com certeza está sendo muito lembrado, muito homenageado, e com razão, né, porque foi um gigante na educação, não só para a UFC, mas para as universidades estaduais, que ele também trabalhou muito para criar. Hoje nós temos uma expansão, uma interiorização da universidade no Ceará. Antigamente os jovens do interior tinham que vir para Fortaleza, né, se mudavam para cá com muita dificuldade. Hoje nós temos aí a faculdade
pública e também a faculdade particular está presente no Ceará quase todo, né? Quer dizer, houve, e nós devemos muito isso ao professor Martins Filho, né? Pois é, a gente tem que entender o que uma pessoa como Martins Filho tem de especial, né? E eu acho que, eu diria, ousadia, né? Ele foi muito ousado, ele fez coisas que muitos amigos dele não o estimulavam a fazer porque não acreditavam na possibilidade. Eu diria, hoje, nós temos o Museu de Arte da UFC, eu queria usar como exemplo, né? O Museu de Arte da UFC é o museu do Martins Filho. Né? E você imaginar que ele fazia um trabalho de ir atrás de obra de arte, de encomendar, e ele mesmo fazer isso. Há poucos dias o neto dele, o Murilo, me mostrou uma foto. Custódio, lembra o que é essa foto? Isso meu avô tirou num país do baixo, né? Da Europa, e é a concha acústica da UFC. Então ele saía, né, fotografando, tendo ideias e trazendo para cá. Você imagina, a concha acústica da UFC é a concha acústica do Martins Filho. E hoje, até hoje, ainda é um dos belos e grandes auditórios, né, que a gente tem ao ar livre. Ao ar livre talvez seja um dos maiores, se não for o maior. Isso. Assim, cheia, são 5 mil pessoas ali, né? E a própria reitoria, o prédio da reitoria, né, vários prédios do Benfica. Então você vê que era uma pessoa que tinha uma visão de futuro, né, com muito pé no chão, porque conseguiu ser pragmático e realizar as coisas e fazer as coisas acontecerem, né? E hoje, por exemplo, eu tenho um desafio de dizer assim, a universidade não cabe mais nela mesma, né? Eu tenho dito isso recentemente, né? E muito do que é o UFC hoje ainda é o UFC do Martins Filho, que não cabe mais, né? O auditório da reitoria, que já foi um auditório grande, é um auditório pequeno hoje, né? Verdade. Para fazer as coisas. Então, assim, todas as vezes que a gente completou, tenho certeza, os aniversários de 50, de 60, 70, Martins Filho é um nome que é muito festejado, né? Pela ousadia, é um exemplo de coragem, né? É um exemplo de pessoa que acreditou no potencial do Ceará, né? Foi capaz de articular essas escolas que formaram originalmente a UFC. Na ata de fundação da URCA está a assinatura do Martins Filho. O Martins Filho estava à frente da fundação da UES. O Martins Filho estava à frente da fundação da Unifor. Né? Então, assim, ele não pensou apenas de forma bairrista na UFC, na própria Universidade Crítica, mas ele na cria dele, mas ele quis, né, que a mentalidade, a cultura universitária se espalhasse pelo Ceará. Thales, dificilmente a gente vê no intelectual também a capacidade de gestão, né? Quer dizer, o Martins Filho era assim, grande intelectual e ao mesmo tempo um grande gestor. Você é intelectual, é escritor, presidente da Academia Cearense de Letras e gestor, né? Então, não deve ser uma coisa muito simples, não, porque não é todo mundo, né? Eu nunca estudei neurociências, mas tem o diretor administrativo Carlos Barbosa, do Farias Brito, ele diz que eu tenho uma especificidade nos dois lados do cérebro, de modo que eu consigo isso. E eu acredito que essa capacidade de gestor, o que me ajudou muito, foi a matemática que eu estudei, fui professor de matemática, e matemática é capacidade de resolver problemas. E gestão é capacidade de resolver problemas. E como eu tinha pais muito intelectualizados, o estímulo era muito grande, o estímulo para ler, para comprar livros, para estudar, era muito grande. No fim, eu acabei conseguindo fazer as duas coisas com muito esforço e continuo na luta. Pois é, o professor Custódio é um caso também semelhante, né? O professor Custódio foi aluno da UFC, não é? De filosofia. De computação, né? Depois foi professor, quer dizer, é professor ainda, foi pró-reitor, vice-reitor. Eu acho que é uma honra para você, né? Começou na computação, foi? Foi. Conta essa história aí da computação para filosofia, como é que foi isso aí? Assim que eu fiz vestibular para computação, né? E a computação naquela época era o curso super buscado, né? Como a medicina hoje, né?
E foi o movimento estudantil da UFC que me fez acordar para a filosofia. Então eu disse, eu vou terminar a computação para satisfazer papai, mamãe, né? Mas depois eu vou para a filosofia. E fui para a filosofia, fui fazer na UES. A UFC não tinha curso de graduação em filosofia, né? E ao mesmo tempo eu estava fazendo mestrado em sociologia como ex-aluno de computação, como graduado em computação, eu entrei em mestrado em sociologia. Aí ali foi uma espécie de fronteira, né? Sociologia, ainda estudei as políticas públicas do Brasil na era Collor, ainda foi na área de filosofia política, de sociologia política. Aí eu fui para filosofia definitivamente, fiz doutorado em filosofia e entrei na gestão e aprendi na gestão, né? Eu não tive curso de gestão, não fiz administração, não fiz contábeis, não fiz direito, mas, né, cercado das pessoas que faziam isso, eu pude aprender muito, né? E hoje a gente são 25 anos já de exercício de cargos na universidade, desde que eu fui chefe de departamento até ser reitor. Um dos segredos de uma boa gestão é ter uma boa equipe. Sim. E eu vi que você fez algumas mudanças, alguns acréscimos, criou novas pró-reitorias, enfim. Queria que você falasse um pouco isso aqui para que os que estão acompanhando aqui o podcast entendessem como é que está hoje organizada a nossa UFC. Né? E para mim, eu comecei a entender o porquê dele ser um bom gestor. Porque o filósofo tem dificuldade de ser um bom gestor. Mas essa ciência da computação, sem dúvida, então, ajudou tem muito. A ver, né? Me ajudou muito. O livro que eu estou lendo agora é do Marcelo Gleiser, e ele é cosmólogo, é físico de formação, e depois cosmólogo, e depois ele resolveu estudar muita filosofia, inclusive os pré-socráticos, para começar a tentar descobrir de onde a gente vem e para onde a gente vai. Isso aí, eu já estou perto do final do livro e estou sentindo que vou terminar o livro continuando na dúvida de onde vim e para onde vou. Inclusive a computação, ela me ajudou na gestão a circular nas áreas duras, né? Eu fiquei imaginando se eu fosse das humanidades simplesmente, como me olhariam torto circulando pelo PC, pelo Porongabuçu, que são áreas de ciências básicas, tecnologia e tal. Perfeito. Mas como eu fiz computação, todo mundo me recebe como de casa, né? Tá. E no Centro de Humanidades eu também sou recebido como de casa por causa da filosofia, da sociologia. Então, foi um casamento que deu muito certo, inclusive para ser gestor, né? Na universidade. Você criou uma secretaria de cultura para o UFC. Uma pró-reitoria de cultura. Né? E ali é um polo, quer dizer, ali o Benfica é um grande polo cultural da cidade. A pró-reitoria de cultura ela nasceu imensa, né? Porque ela nasceu abraçando os equipamentos culturais da UFC, e são vários: museu, teatro universitário, Casa Amarela, Casa José de Alencar, que também é um equipamento cultural, né? O campus de Itapajé vai inaugurar esse ano um grande teatro, um dos maiores do Ceará. Que é uma história super bonita que a gente tem lá. Memorial da UFC. Então, são vários equipamentos culturais abraçados pela Pró-Reitoria, com um projeto, agora com a Praia de Iracema, também tem um desafio muito grande, né? Porque vai ser muito, muito área artístico-cultural na Praia de Iracema. Criei a Secretaria de Meio Ambiente, né? Ou seja, não dá mais para você não pensar nisso como algo fundamental na universidade. Eu estou criando agora, no final, e aí as promessas de campanha de criação estarão cumpridas, a Secretaria de Esportes. Legal. Né? Vai ser criada agora em agosto. E uma pró-reitoria muito especial, que a gente chama de Pró-reitoria de Relações Interinstitucionais. A pró-reitoria que estabelece as pontes da UFC com as instituições nacionais e internacionais. Né? Tá. Então, hoje nós temos 8 pró-reitorias, temos Secretaria de Governança, né, para cuidar da governança, para cuidar da execução de projetos de acordo com a legalidade, com segurança jurídica, coordenadoria de legislação dentro da universidade também para ajudar. Temos coordenadoria política dentro da universidade, né, que faz a leitura de coisas que podem explodir, então a gente se prepara, né, trabalha muito com o movimento estudantil. Muito bom. Né? Então,
E pensamos muito hoje, né, no apoio ao estudante. A periferia está na universidade, certo? Eu tenho dito isso para as pessoas acordarem, né? Pessoal, não adianta, a periferia já chegou, depois da lei de cotas, mais de 60% dos estudantes da Universidade Federal do Ceará são estudantes periféricos. E nós ainda não nos comportamos, né, a partir dessa nova realidade. Perfeito. Então tem um aprendizado gigante que a gente tem que beber, né, na medida em que a gente der mais voz para esses estudantes. São estudantes carentes, que precisam de assistência, né? Que para ficar na universidade precisam de apoio financeiro, precisam de comida. Residência, né? Alguns, né? O restaurante universitário virou a política pública mais importante. Muita gente não estudaria na UFC se o restaurante universitário não existisse valendo 1,10. Certo? Ainda é 1,10. É 1,10 há muitos anos. E não dá para mudar, porque são alunos que não têm dinheiro. Tá certo? Tá. E isso vale para Fortaleza, Russas, Crateús, Sobral, Quixadá, Itapajé. Né? Então, assim, assistência estudantil se tornou um desafio gigante da gestão. É caro, muito caro, né? É um desafio para o governo federal, que mantém as universidades federais, sim, desafio para os governos estaduais, que mantêm as universidades estaduais, né? Então, mas é fundamental, porque é uma outra inteligência, é uma inteligência de realidade que a gente tem na universidade, né, com os estudantes. Tá. Perfeito. Professor Tales, você como um dos diretores aqui do podcast, eu gostaria que você encerrasse aqui o nosso podcast fazendo essa integração do ITA do Ceará com os 70 anos da Universidade Federal do Ceará. Onde é que o ITA e a Universidade Federal do Ceará se integram? Eu acredito que eles se integram ao elevar o nível de conhecimento dos estudantes do Ceará. Esse depoimento do Custódio, de que 60% do alunado é de gente da periferia, isso é fantástico. Isso é fantástico porque esses meninos, esses jovens, eles iriam para a marginalidade e mudaram de caminho. Então o ITA aqui, da mesma forma que a UFC está trazendo muito benefício aqui no Ceará, eu tenho certeza de que o ITA também trará esses benefícios, até porque, sem dúvida, nós teremos convênios, sem dúvida nós teremos boas cabeças, tanto no meio estudantil, como no que se refere aos professores, aos administradores das duas instituições. Portanto, eu quero parabenizar não apenas o ITA, não apenas o Ceará, mas também a UFC, porque a UFC recebeu um companheiro de bom nível e ela já tem o bom nível dela, nós só temos a ganhar. Muito bem, dessa maneira eu queria agradecer o professor Custódio, o professor Tales, e na próxima semana nós voltaremos com mais um assunto relevante para o Ceará e para o Brasil do podcast do Centro Universitário Farias Brito. Até lá, boa semana para vocês.